Glória a Deus, aleluia. Olha para quem está do seu lado, pergunta para o irmão que está do seu lado, fala assim, você quer mais de Deus? Fala para ele assim, então esteja disponível. Aleluia, glória ao Senhor. O Marcos, depois eu vou pegar ele. No final, alguém ilustre, a única pessoa ilustre aqui é Jesus Cristo, irmão. É o único ilustre desse lugar aqui. Pelo amor de Deus, só Deus sabe como que está aqui por dentro, né? Para ministrar. Mas nós sabemos que é o Senhor quem faz. Olha para a pessoa que está faz assim, shh. Agora eu queria que você prestasse muita atenção. Né? Nós sabemos que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem move. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Somos apenas vasos. A palavra de Deus diz que eu e você, nós somos vasos de Deus na mão do oleiro. E para que nós entendamos isso, que é ser um vaso de Deus na mão do oleiro, primeiro nós precisamos entender a disponibilidade que nós temos diante de Deus para ser usado. Muitas vezes nós desejamos ser usados por Deus, mas nós não estamos disponíveis para ser usado por Deus. Muitas vezes nós queremos mais da unção de Deus, queremos mais do extraordinário de Deus, queremos mais da vida de Deus, mas nós não estamos disponíveis para receber mais desse extraordinário de Deus. Receber mais dessa vida de Deus, mais do poder de Deus. Eu costumo falar que Deus ele não derrama uma nova unção. Quero falar para você, Deus ele não derrama uma nova unção. A unção do Senhor é a mesma, ontem, hoje será para todos sempre a mesma. O que o Senhor derrama na sua vida são porções maiores da sua unção sobre você, mas a unção é a mesma. Nós estávamos agora ali embaixo tomando café e a minha esposa lembrou de um fato que ocorreu há um tempo atrás. E eu falei de algo que aconteceu conosco, de alguma coisa que o Senhor não quer não, obrigado. Eu sou perigoso com garrafa de água. Ainda mais esse púlpito que é transparente. Aí você vai ver eu fazendo meleca, o meu lá é de madeira, escondido. Então eu derrubo e fico quietinho, não falo nada para ninguém. Aqui não, aqui você vai ver, eu vou ficar com vergonha, então não faça. Obrigado, Lúcio, obrigado. E há um tempo, há uns dias atrás, uns meses atrás, minha filha, 10 dias com febre. 10 dias. Uma enfermidade que ninguém descobriu o que era. E nós íamos no médico, levei no Hospital São Luís, a gente, graças a Deus, nós temos convênio. E levamos em hospitais bons, levei no Hospital São Luís, a médica olhou, fez um monte de exame, os exames não acusaram nada, a menina já não tinha mais lugar para furar, de tanta picadinha que ela já tinha tomado. Ela tem 8 meses, você viu ela passando aqui. Está numa fase maravilhosa, ela não para sentada, não para em pé, ela não para deitada. A fase muito boa, esses dias nós pegamos ela do berço, a cabeça e o corpo dela estava metade para fora do berço. E que eu baixei todinho o berço. Mas não sei, ela está achando que ela é filha do Homem-Aranha, alguma coisa assim, fica trepando nos lugares. E nós levamos no médico, e o médico fez um monte de exame, tirou sangue, exame de urina, e não descobriu o que era. E os dias foram passando, e a menina com febre de 39, 40 graus, e ninguém descobria. E aí eu tinha 2 problemas, administrar a febre, a enfermidade da Rebeca, e administrar também a minha esposa. Porque você já viu mãe, quando a criança fica doente e não descobre o que é? É uma outra tribulação que você tem dentro de casa. E homem, geralmente, ele é um pouco mais frio. Eu sou muito frio. Para a questão de doença, irmão, eu lido muito bem com algumas coisas na vida. Você vai falar que eu sou frio até demais. Mas eu lido muito bem com a morte. E eu lido muito bem com a enfermidade. Porque, irmão, a morte, ela é só o começo. Na verdade, ela, não sei nem se ela é só o começo. A morte não simboliza nada na minha vida, ainda mais se alguém morrer com Cristo Jesus. Está muito melhor do que eu. A minha esposa fala, você é frio demais. Fala, não, é porque eu tenho a certeza do lugar para onde eu vou. Então, a morte para mim é lucro. E a enfermidade eu sei que ela veio para ir embora. Então, é para exercitar a minha fé extraordinária para ver o milagre de Deus, o poder de Deus. E nós levamos em muitos médicos, até que eu não queria levar porque era muito longe. Ela, vamos no Sabará, no Hospital Sabará. Lá na Angélica, que lá fica lá descobre. Eu falei, então tá bom, então vamos. Levamos a Rebeca no Hospital Sabará. Chegamos lá,
O médico fez aquela batelada de perguntas. E perguntou, quantos dias essa menina está com febre? Falei, doutor, ela está indo para o 10º dia com febre. Ah, não, então nós vamos internar essa menina. Aí minha mulher olha para mim, não, internar não. Pelo amor de Deus, não interna essa criança. Eu falei, eu não estou te entendendo. Primeiro você queria que descobrisse o que a menina tinha. Aí a hora que o médico fala que tem que internar para descobrir, para ela não ficar tomando picada, você vai ficar chorando desse jeito? Aqui é só hospital de criança, não é de adulto. Então não dá para te internar. Aqui. Falei, então fica quietinha. Aí vai internar. O doutor fez, e aí? Podemos internar ou não podemos? Podemos, doutor. Aqui quem manda aqui em casa sou eu. O homem da casa que manda aqui. Falei, brincando, não falei isso para ele, né? Aí internou a Rebeca. No outro dia, minha esposa, ela tinha um treinamento na Vila Mariana para os professores dos cursos. Quem foi naquele treinamento na Vila Mariana que ela deu treinamento lá para todos os professores do Trilho do Vencedor, do seminário? E na hora ela pensou, falou, vou pegar o telefone, vou ligar para o pastor Ricardo e vou falar para ele que eu não vou nesse treinamento, porque a minha filha está internada. Falei, como? Não entendi. Foi desse jeito mesmo, falei, não entendi. Aí ela pegou e fez, não, porque a minha filha está internada. Falei, não, mas é agora que você tem que dar a resposta de ir para lá, no treinamento. Como que eu vou deixar a Rebeca internada aqui no hospital para você ficar cuidando e eu vou dar, você acha que eu vou ter cabeça para dar treinamento? Falei, aí é o X da questão. Aí é o ponto de onde Deus, ele deseja nos levar. E Deus, ele busca, através das nossas vidas, respostas. E eu olhei bem para ela, falei, eu entendo tudo que você está passando. Entendo todos os seus sentimentos. Entendo tudo que está passando dentro do seu coração e dentro da sua cabecinha. Mas eu quero te falar algo. Se nós não pudermos, se nós não abrirmos mão de algo em favor do reino de Deus, nós não somos dignos de servir ao Senhor. E eu falei para ela, tem um outro porém aí. A sua filha não vai ficar aqui sozinha, ela vai ficar aqui com o pai dela. Não é com qualquer pessoa. Que aí é onde eu fiquei mais nervoso, né? Ela vai ficar com o pai dela. Sou eu que vou ficar aqui com ela. E você vai para lá, eu não vou. Aí, vem aqui, Marcos. Vem cá, pastor Marcos. Vem cá um pouquinho que eu vou ensinar um negócio aqui com ela. Eu acho que o pastor Ricardo Landim não teve coragem, eu tenho, de fazer um negócio desse. É brincadeira. É que convém a história. Eu olhei bem para ela assim, fez, ó, segurei nos 2 braços dela. Falei, quem está falando com você é o seu marido. Irmão, é só um símbolo. Ele não faz meu tipo, só para falar. Quem está falando com você aqui é o seu marido, homem de Deus na sua vida, e eu quero falar uma coisa para você. Se você não sabia, olha nos meus olhos. Quem está falando com você aqui, eu sou um tipo de Cristo na sua vida. Então, dê ouvidos a mim. E eu estou falando para você que você vai. Pode pegar o computador, pode pegar suas coisas, e você está indo lá para Vila Mariana agora para dar o curso. Obrigado. Não foi muito bom. Foi mais ou menos assim que ela foi. E ela foi para lá. E eu fiquei com a Rebeca no hospital. Chegando lá, ela falou que chegou um pouco mal, o pessoal orou. Irmãos, ela chegou na Vila Mariana. Ela falou a primeira frase do que era para ela ter falado. O médico entra no quarto, eu estou trocando a Rebeca. Estou tirando a roupa dela, ela está toda vermelhinha, cheia de bolinha. O médico fez, já descobri o que ela tem. Falei, doutor? Falei, eu estou com o exame dela aqui, eu vou abrir só por desencargo de consciência. Mas essa menina está com roséola. Falei, roséola? Eu conhecia robéola. Agora, roséola eu não conheço. Falei, é uma prima da rubéola. E aí ele explicou lá o que era, ela fica incubada há muitos dias, né, dando febre altíssima, que a rubéola já aparece logo no começo. Falei, estou liberando vocês para ir embora para casa. Falei, doutor, mas o senhor esperou minha mulher ir embora para o senhor liberar agora, né? Ele falou, não, estou liberando porque eu já sei o que aconteceu com a Rebeca. Eu não sei você, o que você pensa quando eu estou aqui, claro, brincando com algumas coisas, mas 99% das coisas que eu falei é verdade.
sem aumentar nada, né, e nem diminuir. Eu não sei a forma que você pensa, mas Deus, Ele usa esse tipo de coisa nas nossas vidas, para ver até onde a nossa fé, ela vai para a dependência dEle. Até onde o nosso coração pode ser alargado para a dependência dEle. Até onde nós podemos enxergar que a mão dEle, o favor dEle está sobre nós. Irmãos, até aí Deus nos testa. E aí eu disse para minha esposa, antes dela sair, eu esqueci desse pequeno detalhe, o mais importante. Falei para ela, se você não tem a disposição, não eu falo para ela, porque ela estava junto lá na hora, não tem problema não. Ela sabe que eu a amo. Ela é o amor e a razão da minha vida. Não, a razão é Jesus. Mas ela é o amor da minha vida. Mas eu falei para ela, se você não estiver disposta em deixar a sua filha aqui no hospital, para fazer a obra de Deus, porque eu entendo que isso faz parte da obra de Deus, e se o Senhor, Deus nos livre disso, mas e se o Senhor recolhesse um dos nossos filhos? Você ia abandonar o caminho do Senhor? Você ia largar as coisas de Deus? Você não ia mais servi-lo? Você não ia mais amá-lo? Você ia abandonar? Então você percebe que Deus, Ele deseja nos encher e nos levar a cada dia ao nível maior de dependência dEle. O nível maior do quê? Da sua unção. O nível maior das nossas respostas. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Enquanto Jesus não voltar, você vai ter que dar resposta na sua vida em todas as áreas. É respostas no seu casamento, é respostas no seu discipulado, é respostas lá com a forma que você trata o seu pastor, respostas da forma que você lida com a sua célula, respostas com seus filhos, respostas financeiras. Se você não der respostas corretas, eu quero falar uma coisa para você, você vai ser um crente raso. Um crente pouco cheio. Quero deixar algo bem claro para você. Esses dias atrás, acabou a semana passada, a nossa oferta de amor. E eu estava um pouco decepcionado com a oferta de amor lá da minha igreja. E aí chegou um irmão esses dias lá na igreja, nós orando, falei, Deus, eu não aceito esse tipo de coisa. O Senhor me deu uma igreja, uma palavra, várias vezes algumas pessoas vieram me trazer palavra que Deus é para eu sonhar coisas grandes, que Deus vai me dar coisas grandes. Nós chegamos num patamar na nossa igreja lá que nós parece que não vai mais nem para frente nem para trás. E nós estamos num trabalhar lá. Não sei se você sabe, você chegar aos 100 é muito difícil. Aí você chegou aos 100 para chegar aos 200 é difícil também. Aí você pena para chegar aos 200. Para chegar aos 300 é difícil demais. Mas quando chega nos 300 para ir para os 500, irmão, é o que está acontecendo comigo lá. Conseguimos chegar nos 300. 303 membros, com membro e FA. Mas para sair dos 300 está difícil, irmão. O negócio está empacado lá e não vai nem para cima nem para trás. Para frente nem para trás. E esse irmão chegou lá na igreja lá e falou, pastor, eu trouxe hoje aqui, no último dia eu trouxe minha oferta de amor. Falei, amém, irmão. Nem, sabe quando você é limitado demais, né? Peguei o papel dele assim, ele tinha transferido para a conta da igreja. Eu dobrei o papel, ele falou, pastor, você não vai olhar qual que é o valor? Eu falei, não, irmão, não vou olhar qual que é o valor, não. Para mim, o que interessa é o seu coração. Eu falei, não, pastor, mas eu gostaria que você olhasse. Aí já começou aquela unção, né? Xarabalaia, suricanta, aquela coisa toda. Aí peguei o papelzinho dele, irmãos, a hora que eu olhei, eram quase 6 meses de dízimo mensal da minha igreja, da arrecadação total. Só a oferta dele. Aí você fica na sua cabeça, quanto que a minha igreja arrecada, eu não vou te falar. Mas quase 6 meses, 5 meses e meio de arrecadação. Irmãos, então Deus, Ele usa a nossa vida, Ele quer nos levar a lugares extraordinários. E você precisa entender que lugares extraordinários só acontecem na presença de Deus. Só através dEle. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Queria ler com você aqui um texto, na minha opinião, é um dos textos mais extraordinários da palavra de Deus. 2 Reis, a partir do capítulo 4, a partir do verso 1.
Se você não está achando, você é um sério candidato a se matricular o semestre que vem no curso de ceifeiros, né, que vai te ajudar demais. Então vamos ler juntos. Se você não achou, usa a Bíblia do seu irmão aí do lado aí, que já terminou o curso, deve estar fazendo CTL ou seminário. Vamos lá. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Aqui é o profeta meio que falou: eu não posso fazer nada para você, minha querida. O que você quer que eu faça? Ninguém mandou seu marido ficar devendo dinheiro. Ninguém mandou vocês não conversarem no casamento de vocês. Mas vamos continuar aqui, deixa isso para outra pregação. Diz-me, que é o que tens em casa? O profeta perguntou. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e elas a enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela o fez a saber o homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga toda a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, aqui nós podemos tirar alguns pontos aqui. Algumas coisas do evangelho, da palavra de Deus, que nós precisamos entender. E que nós precisamos caminhar como cristãos, porque o desejo de Deus, a palavra de Deus diz o quê? Que o Senhor deseja levar-nos a lugares mais altos, a patamares mais altos. A palavra de Deus diz que Ele deseja nos levar à estatura do varão perfeito. E eu quero falar para você que esse é o projeto de Deus para mim e para a sua vida. Quando nós olhamos para o Senhor e vemos a criação do homem, nós vemos que Deus ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Porém, Deus, nós precisamos estar disponíveis para nos parecermos com o Senhor em tudo. Não só com a sua aparência. Não só nos parecermos com o Senhor na aparência, mas nos parecermos com o Senhor, com o poder dele que habita em nós. A palavra de Deus diz que, lá em Marcos, capítulo 16, ele diz o quê? Que as obras maiores do que a dele nós faríamos. Esse é o projeto de Deus para mim e para a sua vida. Que nós façamos obras maiores do que a do Senhor. É uma palavra liberada por ele, não sou eu que estou te falando isso, mas é a palavra dele que diz isso. Sabe o que isso quer nos dizer? Que Deus, ele deseja que nós provemos o quê? Da sua plenitude. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim: o Senhor deseja que você prove de toda a sua plenitude. Sabe, meus irmãos, o primeiro ponto, eu tenho 5 pontos para compartilhar com você. Eu quero falar para você algo aqui. Não, você vai almoçar, mas espera um pouquinho aí. Não seja movido pela comida não, seja movido pelo poder do Espírito. No final nós queremos orar aqui, eu creio que Deus vai fazer algumas coisas aqui. Sabe, no texto nós não vemos aqui nenhuma limitação. O profeta não disse para aquela mulher que ela deveria ter tantas vasilhas de azeite. Sabe, nós vemos aqui que o azeite, o primeiro ponto, é que o azeite ele é derramado sem limites. Quem coloca o limite das coisas é você. Sou eu e você quem coloca o limite do tamanho do mover de Deus. Somos nós. Não é o seu pastor não, meu irmão. Não é o seu líder de célula não que coloca limite nas coisas de Deus na sua vida. Não é o seu discipulador não. Não é o seu pastor de governo não. É você mesmo que coloca limites para o poder de Deus. Então nós vemos aqui na palavra que não havia o que? Limite, quantia. Não havia o que? Quantidade, não havia porção estabelecida para o tanto que Deus ele queria derramar. Sabe, a palavra de Deus diz em João capítulo 3, 34, que diz o quê? Porque
o Espírito dele nos dá porções sem limites. Ele nos dá. Basta nós estarmos disponíveis. Sabe, irmão, mas para isso você precisa deixar algo. Para isso você precisa abrir mão de alguns conceitos, de alguns paradigmas, que muitas vezes bloqueiam a nossa vida. Sabe, o pastor Ricardo falou agora há pouco aqui, sobre nós nos acharmos bons demais. Nos acharmos a última bolacha do pacote ou a última Coca-Cola do deserto. Quero falar para você que eu recebi meu chamado pastoral, eu tinha 20 anos de idade. Na verdade, um pouco antes. Mas eu tive a clareza do meu chamado pastoral com 20 anos de idade. Num jejum de 40 horas do sítio da videira, lá no refeitório. Antigamente nós fazíamos jejum, eu sou dinossauro da videira, viu, irmãos? Então, estou desde o começo da videira aqui em São Paulo. Nós íamos ver o pastor Marcelo lá na Assembleia do Bom Retiro, pregando. Ouvíamos ele dar curso de maturidade do Espírito lá na rede da Renascer, lá na televisão da Renascer. E nós, num dia, num jejum de 40 horas, o Senhor me chamou, de fato, me deu a clareza do meu chamado pastoral. Eu me lembro das palavras do pastor Marcelo, ele nos chamou lá em cima, eu e mais uma pessoa, um grande amigo meu, o pastor Roberto Felizardo, que é supervisor lá em Guarulhos hoje, nos chamou lá no palco, falou, o Senhor está derramando uma nova unção sobre vocês hoje. Uma medida de uma unção, uma nova unção, uma medida de uma unção sobrenatural. Mas para isso você esteja disponível. Irmão, esse disponível martelou minha cabeça há muitos anos. Então, portanto, a partir de hoje, ande como tal e viva como tal. Irmão, quando você recebe uma palavra dessa, vinda do pastor Marcelo, o que você faz? Você sai de lá e fala, nossa, amanhã que põe um anel no meu dedo, derrama o óleo na minha cabeça. Você já sai de lá com vontade de pegar o microfone, irmãos. Para mim, 2 pessoas era uma plateia. Continua sendo, mas pelo menos eu aprendi a lidar um pouco mais com isso. Eu sou um pouco tímido com algumas coisas, né? Mas a gente vai aprendendo. Só que detalhe, irmãos. Como o pastor Marcos disse, nós somos ordenados juntos há 2 anos atrás. 2, né? Não, 1 ano atrás. 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio atrás. Na conferência retrasada. Então, com 20 anos, eu fui ordenado com 36, irmãos. 16 anos demorou para que o óleo de Deus fosse derramado na minha cabeça, a igreja reconhecesse quem eu era. Mas sabe por quê que tudo isso demorou? Porque eu coloquei limite. Porque eu achava que eu era bom demais. Que eu já estava preparado. E aí sabe como que é que Deus começou a testar o meu coração? De pessoas que eu havia ganhado para Jesus, eu tinha ganhado para Jesus. Elas eram ordenadas primeiro que eu. Aquilo, irmão, você não tem noção. Cada ordenação daquela eu ficava mal. Não pelo irmão, mas mal por mim, que eu falava, meu Deus do céu, eu sou tão bom. Eu faço as coisas tão certinho, já multipliquei tanta célula. Já multipliquei tanto discipulado. Mas por que eu não sou ordenado? E aí um dia, eu estava orando, e aí o Senhor disse algo muito forte no meu coração. Nós estávamos para sair da Zona Leste e vir para a Zona Sul, com uma direção de Deus. O Senhor disse algo para mim. Primeiro, você se acha muito bom. E bom sou só eu. Segundo, você põe limite em tudo que eu falo. Em tudo o que eu faço, você estabelece limites na sua vida. Então, deixe de estabelecer limites. Irmãos, eu cheguei na Vila Mariana sendo líder de célula, nossa célula, minha e da minha esposa, na nossa casa. Eu abri mão do discipulado, fui para a Vila Mariana para ser líder de célula. 1 ano e meio depois, eu estava sendo ordenado ao ministério pastoral. Uma coisa que demorou 16 anos para acontecer, em 1 ano e meio depois. O propósito de Deus, não que esse seja o propósito de Deus, mas a vontade de Deus começou a se cumprir na minha vida. Sabe, então, algumas pessoas, elas funcionam como autênticos o quê? Soldados do corpo de bombeiro. Sabe o que é soldado do corpo de bombeiro? Crente. É aquele que vê o comecinho da fagulha do Espírito Santo, ele pega a mangueira e apaga. Apaga tudo. Sabe por quê? Porque ele não está disponível em ser queimado pelo poder do Espírito Santo. Ele não está disponível em ser cheio
do óleo, da unção de Deus. Então ele coloca o quê? Limite. Mas o segundo ponto é o quê? Que o azeite só é derramado à medida da disponibilidade dos vasos. E eu pergunto a você está disponível para Deus ele transbordar o seu vaso de óleo? Quero que você me responda não, porque se eu te perguntar, você vai falar que eu estou. Ah, pastor, é claro que eu estou. Mas o primeiro sinal de alguém pegar no seu pé, por algo você vai espanar. Falar, tá vendo? Esse pastor só pega no meu pé. Esse cara só torra a minha paciência. Em vez dele investir na minha vida, ele fica pegando no meu pé. Eu quero falar uma coisa para você, irmãos. Tudo vai da sua ação. Da forma que você enxerga as coisas. Se você achar que o seu pastor, o seu líder, o seu discipulador, ele só fala as coisas para pegar no seu pé, eu quero falar para você que você vai viver uma vida, desculpa a expressão da palavra, medíocre. Uma vida cristã medíocre. Sabe, porque a palavra ela nos mostra aqui que se a mulher tivesse vasos, mais vasos, se eles estivessem disponíveis de alguma forma, eles estariam sendo cheios até hoje, irmão. Se tivesse vaso. Até hoje. Talvez há um tempo atrás você provou do grande mover de Deus em sua vida. Você provou da unção de Deus. Você provou a multiplicação da sua célula. Quando você chegou, alguém investiu na sua vida, você até provou. Mas chegou um momento que os vasos cessaram. Que acabou-se os vasos. Que os vasos acabaram. Aí você olha, a sua vida estagnou. Estagnou financeiramente. Estagnou no seu casamento. Estagnou nos seus filhos. Estagnou na sua célula. Paralisou na sua igreja. Paralisou o seu discipulado. Mas por que paralisou? Porque acabaram os vasos. E sem vaso não tem como ser derramado o óleo. Sem vaso não tem lugar para Deus multiplicar o azeite. Então eu quero falar para você, meu irmão. E aí você começa a procurar problemas em tudo que é lugar. Porque essa igreja não me oferece mais o que deveria me oferecer. Ah, essa igreja não me dá mais, aí você vai procurar outra igreja. Ah, esse discipulador já não faz mais o que ele fazia para mim antigamente. Não, sabe o que é, meu irmão? O nível aumentou. Então não adianta você cobrar dele a forma que ele te tratava lá atrás, porque ele não vai, porque o nível aumentou. Eu tenho 3 filhos, irmãos. Escadinha. Na realidade, escadinha não, é 5, 5 e 5. Eu tenho uma de 10, uma de 5 e a Rebequinha de nada aqui, de 8 meses. Eu tenho 8 meses. 5, 5... Oi? Não, é um de 5, um de 10 e essa daqui que não tem nada. Não, é uma de 10, né? A Ana de 10. Irmãos, a forma que eu trato a Ana é completamente diferente da forma que eu trato o Pedro e que eu trato essa. Não tem como comparar. Por quê? Porque a idade é diferente. A linguagem é outra. Esses dias a minha filha estava em crise lá em casa. Pai, você não fala mais para mim que eu sou o bebezinho da sua vida. Que eu sou o amorzinho, você só fala para Rebeca. Eu falei, ué, mas porque ela é o bebê da minha vida. E você é a mocinha da minha vida. Mas eu queria que você falasse que eu era bebê. Eu falei, é um outro problema. Aí é a sua vontade. Mas você não é mais meu bebê. Você é a minha mocinha. Ela acabou entendendo, né? O pastor tem um jeito para conseguir algumas coisas. E ela achou o máximo eu chamar ela de mocinha. Sabe, irmãos? Da mesma forma que Deus ele deseja nos encher, da mesma maneira que Ele deseja nos encher, primeiro nós precisamos nos esvaziar de algumas coisas. Nos esvaziar do nosso ego, do nosso pecado, sabe, da nossa vaidade. Se você quiser ser alguém extraordinário, nas mãos de Deus, alguém que esteja acima da média, em ser usado por Deus, fazer coisas extraordinárias, se esvazie primeiro, porque o Deus ele só enche vaso vazio. Se você achar que você está muito cheio, irmão, não tem mais lugar para colocar óleo, não tem mais lugar para colocar azeite. E eu quero falar para você,
que uma dessas coisas se chama o quê? Pecado. E o pecado é a rachadura, por onde a unção, ela vaza. O pecado é a rachadura, por onde a unção vaza. Sabe, o terceiro ponto é o quê? O azeite só para de correr quando todos os vasos estão cheios. Então, da mesma maneira, o propósito de Deus hoje é o quê? É de só parar de derramar o seu espírito quando todos os vasos estiverem cheios. E eu quero falar uma coisa para você. Esse dia, eu estava dando aula de Apocalipse esses dias. Algumas pessoas que estavam tendo aula comigo lá. Eu quero falar para você que o poder do Espírito Santo, esse enchimento do Espírito Santo que nós estamos falando aqui, que é isso que nós acabamos de falar, é algo que nunca vai acabar, nem quando Jesus ele voltar. Porque em todo tempo, no reino dos céus, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Em todo tempo, lá no céu, você vai contemplar a presença de Deus. Em todo tempo, lá quando você estiver junto com o Senhor, você vai entoar louvores ao seu nome. Em todo tempo, você vai ser instrumento de Deus, usado por Ele. Não para aqui não, meu irmão. Mas eu quero falar algo para você, que aqui é o lugar onde Deus ele está te ensinando. É aqui onde você está sendo aperfeiçoado, onde você está sendo moldado, trabalhado por Ele. Sabe, a palavra de Deus, ela diz, Atos 3:21, diz o quê? Que o tempo está chegando. E até que o tempo chegue, Deus, Ele está restaurando as nossas vidas. Pastor, mas por que Deus ele está restaurando? Irmão, porque o projeto original de Deus não era esse. Mas por conta do pecado houve uma rachadura. E Deus hoje ele deseja tampar essa rachadura. E ele deseja hoje transbordar, encher você até que tenha vaso disponível. Até que o vaso esteja disponível. E eu pergunto para você, você está disponível para Deus? Toma cuidado com o que você fala. Toma muito cuidado, meu irmão. Eu não quero te jogar peso não. Mas eu quero que você tenha temor daquilo que você está falando. Você está disponível? Há um tempo atrás, quando nós fomos ordenados, o pastor Wilson me pegou lá na igreja, eu trabalhava na Vila Mariana. E ele me pegou lá, andando pelos corredores lá, na hora, não sei o que eu estava fazendo. E ele, e aí, como que tá? Tá preparado? Aí você fica, agora, o que eu respondo? Tô, não tô, tô, não tô, tô, não tô, tô, não tô. É aqueles 5 segundos mais longos da sua vida, né? Falei, pastor, aí eu falei, estava no meu coração, eu falei, pastor, eu não estou preparado, eu não sei nem se eu nasci para isso, porque essa que é a verdade, porque pregar me dá frio no estômago, a discipular eu até faço, pastor, porque eu dependo de Deus, e, ser pastor me dá, falei, então você está pronto. Falei, eu falei o contrário, eu falei, você está pronto, porque esse é o coração. O dia que você achar que você está pronto demais, Deus ele para de fazer as coisas. Então esse é o ponto. E aí ele fez a pergunta crucial da minha vida. Falou, você está disponível para a igreja te mandar onde ela precisar? Irmãos, mas eu não titubeei nem um minuto. Eu falei, pastor, eu vou para onde a igreja precisar. Até os confins da terra. E graças a Deus, Deus me deu uma mulher que tem o mesmo coração que eu. Vai para onde Deus mandar. Para onde Deus desejar que nós... meu irmão, vou embora, não tem problema, porque eu sei que a minha vida não pertence mais a mim, e para ela eu já morri, como diz o apóstolo Paulo, a minha vida não é mais minha, mas é do Senhor, então eu estou disponível para onde Deus quiser me levar. Eu quero falar para você, que você só alcança lugares extraordinários, sobrenaturais de Deus, o momento que você estiver disponível para Deus te levar e te usar. Irmãos, por que nós temos muito pouco um cadeirante voltar a andar? Por que nós vemos muito pouco morto, quer dizer, não vemos nada, né? O morto ressuscitar. Mal nós conseguimos o quê? Orar e uma dor de cabeça da criatura passar. Mal nós conseguimos fazer isso. Mas sabe por que nós não conseguimos? Porque o vaso está cheio. Porque o vaso está cheio. Porque se o vaso estivesse vazio para Deus poder encher, eu quero falar para você, nós veríamos milagres. Irmãos, há turbilhão acontecendo nas nossas igrejas, nas nossas células.
Você sabe por quê? Que muitas vezes você passa um bom tempo sem multiplicar a sua célula? Porque, irmão, o extraordinário de Deus deu uma paralisada lá. Por quê? Porque o vaso está cheio. Porque o vaso está cheio. Sabe, então eu quero falar para você. Sabe, o grande problema de hoje é que queremos limitar a unção do Espírito Santo, criando o quê? Fórmulas e conceitos. Em vez de só simplesmente depender de Deus. De simplesmente estar disponível para Ele. Senhor, ó, eu não sei nada, eu não sei fazer nada, ó, eu não sei falar, ó, eu não sei orar, ó, eu não sei fazer nada, mas eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui disponível. Fala, como disse Samuel, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve, estou aqui, me usa. Não sei como, não sei onde, não sei de que jeito, não sei como o Senhor vai fazer, mas eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui disponível para o Senhor me usar. Sabe, não coloca limitações para Deus. Sabe, não coloca barreira para que Deus ele possa te usar. Sabe, você não precisa de fórmula nenhuma para ser movido pelo sobrenatural. É sobre o natural. Não é natural, é sobre o seu natural. É isso que quer dizer sobrenatural. Está acima da sua limitação. Está acima daquilo que você pode fazer. Aquilo que você pode fazer, você faz. Deus não vai entrar. Agora, quando você abre mão, meu irmão, fala, Deus, ó, eu não sei, eu não consigo. É aí onde Deus vai derramar da sua porção. Nós vemos isso na vida dessa mulher. O que ela tinha que fazer, ela foi fazer. Lá falar para o profeta, profeta, eu não tenho, eu estou morrendo. Ó, meus filhos vão ser levados como escravo. Ó, é o seguinte, meu marido era um bom homem. Aí ela foi dar justificativa. Eu sempre uso essa frase. Quem justifica, perpetua no erro. Mas ela foi lá justificar. Então, porque o meu marido temia o Senhor. Porque meu marido era isso. Porque meu marido era aquilo. Só que ele me deixou um monte de dívida. Mas e agora? O que eu faço? Ela fez o que estava ao alcance dela. Foi procurar ajuda. Por mais que ela justificou, mas foi procurar ajuda. E aí a hora que ela se dispôs, que foi quando o profeta disse para ela, você tem vasilha na sua casa? Ah, eu tenho algumas. Não, mas vai, pega mais vasilha. Ah, mas eu não tenho nada em casa, só tenho um pouco de azeite. Não, mas pega porque Deus ele vai fazer. Nós não vemos aqui essa mulher falando assim, ah, eu não sei. Ah, mas sabe, eu estou precisando de dinheiro, eu não estou precisando de azeite. Eu estou precisando que alguém pague minha dívida, porque o azeite ela não justificou nada, meu irmão. Ela só esteve disponível. Ela seguiu as direções de Deus. Ela só seguiu aquilo que Deus estava dizendo para ela fazer. Ela só foi um instrumento disponível a Deus. Você tem estado disponível a lugares onde Deus ele deseja te levar? Você tem estado disponível com a sua vida financeira, quando Deus ele deseja que você, às vezes, oferte algo a mais? Quando para você investir algo em alguém, investir na obra da igreja, investir em algum lugar. Você está disponível a isso? Você está disponível em abrir mão, muitas vezes, de passeios com seus filhos para fazer a obra de Deus? Irmãos, eu falo uma coisa para você. Eu vivo na graça de Deus. Porque nós passeamos muito pouco. Nós viajamos muito pouco. Mas sabe qual que é o passeio que os meus filhos mais gostam? Você pode perguntar para eles depois. Todo dia eu vou buscar eles na escola, eles saem da escola e falam, pai, hoje tem discipulado? Eu falei, mas para que você quer discipulado? Hoje eu tenho, mas na casa de uma pessoa. Ah, não importa, eu quero ir para o discipulado. Mas o que é discipulado? Ah, pai, eu não sei, mas é tão gostoso. Quem teve aula comigo aqui sabe, na Vila Mariana. O Pedro, todas as minhas aulas, o Pedro está comigo. Tem 5 anos. E aí eu pergunto para ele, Pedro, o que você vai fazer? Fica em casa assistindo Discovery Kids, fica assistindo filmezinho lá com a sua irmã, fica lá ajudando sua mãe. Não, pai, eu quero ir com você. Aí sabe o que ele fez esses dias para a Vivian? A Vivian estava falando lá de uns números lá. Falou, mãe, você tem que saber que o número 1 aponta para Deus.
O número 2 aponta para Jesus. O 3 é para o Espírito Santo, o Pai, o Filho e a Trindade. O 4 aponta para nós. O 5 para as obras humanas. Ó, o 6, mãe, esse você não pode falar nunca, porque é do diabo. E o 7, mãe, é o número de Deus. É o número da perfeição de Deus. Irmão, eu estava lá na minha aula, 5 anos, ouvindo a minha aula. Aí você fala assim, está lá só porque ele queria estar comigo. E depois da aula, a gente não tem lugar nenhum, não, porque a aula já acaba quase 11 horas da noite. É de lá para casa. Mas ele briga para ir para a igreja. Ele briga para ir dar aula. Então eu quero falar para você, meu irmão, que isso é desculpa para boi dormir. Ah, eu não faço porque a minha família, eu quero falar para você, a sua família vai fazer tudo aquilo que você dá importância. E se você der importância para aquilo que é de Deus, eu quero falar, você vai ser cheio do azeite, a sua mulher vai ser cheia do azeite, os seus filhos vão ser cheios do azeite, a sua filha vai ser cheia do azeite, sua parentela vai ser cheia do azeite, e vocês vão viver uma família extraordinária. Porque eles serão apaixonados pelo Senhor. Irmãos, e para finalizar, já queria que o pessoal do louvor estivesse aqui em cima. E o azeite é para todos os vasos disponíveis. Então, quantos vasos existiam naquela casa? Irmão, nós não sabemos quantos vasos existiam, mas eu posso garantir para vocês que eram muitos. Porque o profeta disse para ela vender aquela quantidade de azeite, pagar o que ela devia, e ainda assim viver o restante da vida dela com aquele dinheiro, era muito. Era muita coisa, mas eu quero te falar algo, não é a totalidade de Deus. Não é a totalidade de Deus para você. Então não acha que você multiplicar 1, 2, 3, 4, 5 células é a totalidade de Deus. Não acha que você impor a mão lá no enfermo e ele ser curado é a totalidade de Deus. Irmãos, não acha. Não fique achando. Não fique achando que você já ganhou tantas pessoas e a totalidade. Eu quero falar para você que você é o vaso disponível. Na quantidade que você der para Deus, é a quantidade que Ele vai derramar sobre a sua vida. Então esteja disponível até que Jesus volte. Porque depois que Ele voltar, irmão, já não tem mais volta, nós estamos com Ele, pronto, acabou. E acabou, quer dizer, começou a história. Aí lá, meu irmão, você não vai precisar ganhar mais ninguém para Jesus, não. Aí lá o seu trabalho vai ser só louvar o Senhor todos os dias, entoar cânticos ao seu nome, ser usado por Ele, ser ousado no Senhor, mas esteja disponível. Sabe, Joel, capítulo 2, 28, diz o quê? Que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre todos. Diga assim, todos. Irmão, a palavra de Deus diz que a palavra dele diz que o Senhor derramaria o seu Espírito. E o azeite simboliza o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Isso é algo que nunca pode faltar na minha e na sua vida, meu irmão. Nunca. Sabe, meu irmão, eu sinto fortemente no meu espírito. Eu não estou falando isso porque eu gosto muito do Marcos, não. Porque isso é uma coisa que eu não faço, é ficar fazendo média com muita gente, não. Não sou disso. Não é do meu perfil. Esses tempos atrás nós recebemos o prefeito lá de Diadema, lá na minha igreja. E aí o pessoal veio com carreata, fez um monte de coisa. Eu falei, tem banco disponível lá na frente para você sentar. E continuei na porta recebendo os irmãos que eram tão importantes quanto ele. Dei a devida honra para ele. Chamei ele lá no palco, oramos por ele, abençoamos a vida dele. Não deixei ele nem relar no microfone. Na minha igreja, não. Na igreja que Deus me deu para conduzir, não. Não, por ele, fizemos um monte de coisa, mas tratei ele como qualquer outra pessoa normal. Claro que com as suas devidas honras que ele merece, que ele é uma autoridade. Irmão, eu quero falar algo para você. Quero falar algo para você. Que eu sinto fortemente no meu espírito. Deus deseja hoje aqui. E deixa eu te falar algo, não é só para a igreja da Vila das Belezas, não.
Tem gente que veio de fora aqui para você ouvir isso hoje. Que Deus, Ele quer fazer o extraordinário na sua vida. Ir além da sua limitação. Mas para isso, meu irmão, você tem que estar disponível. Disponível. Crer no poder de Deus. Crer que você é o vaso. E Ele vai derramar o azeite. Crer que Ele pode fazer. É só você dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. E eu queria que você ficasse em pé. Aí no seu lugar. E eu queria que você dissesse ao Senhor agora. Que você dissesse ao Senhor agora: Senhor, eu estou disponível para ser cheio do Senhor. Irmãos, mas faça isso com muito temor. Porque a medida que você buscar, é a medida que Deus Ele vai derramar sobre a sua vida nessa início de tarde. É a medida que Deus vai derramar sobre você. É a medida da sua disponibilidade. Então diga ao Senhor: Deus, eis-me aqui. Deus, eu quero ser usado. Deus, eu quero ser cheio. Eu quero ir além. Senhor, eu quero ser um extraordinário. Efésios 3, 20 e 21 diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, e Ele seja a sua glória na igreja de Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. O Senhor é capaz de fazer infinitamente mais. O infinito de Deus hoje está sendo derramado nesse lugar. Irmão, eu queria que você fizesse algo. Eu queria que você orasse com uma pessoa que você não tivesse liberdade. Não ora com a sua esposa, não. Se possível, se possível não, homem com homem, mulher com mulher. Eu sei que está apertado, mas se você tem liberdade, não dá para você sair, faz com quem você tem liberdade mesmo. Mas faça homem com homem, mulher com mulher. Oh, shekaralama surianda lamas. Shekaralamas. Rekaralama xerianda rabasserecanda lamas. Oh, Jesus. Irmão, peraí. Eu vou te dar uma direção. Irmão, presta atenção aqui. Não ora ainda não. Você vai orar agora. Irmão, presta atenção aqui. Eu quero agora que você que recebeu essa palavra diretamente do trono de Deus, você que entendeu que essa palavra foi para você, e que você é o vaso e Ele é o azeite, eu queria agora que você orasse pelo seu irmão, e depois seu irmão vai orar por você. E você vai declarar sobre a vida dele agora o extraordinário de Deus. Você vai perguntar para ele: o que é que você quer ver que você não tem visto? O que é que você quer alcançar que você não tem alcançado? Talvez seja a sua célula, talvez seja o seu discipulado, talvez seja o seu casamento, que talvez você não tenha encontrado a plenitude de Deus. Talvez seja as suas finanças, mas por algo você tem que alcançar. Mas eu quero falar para você que todas essas coisas que eu disse, elas contribuem para a obra de Deus. Não pense que essas coisas é para você, para o seu prazer ou seu conforto. Que o seu casamento é bênção porque você quer desfrutar dele. Você vai desfrutar. Mas eu quero falar para você que o seu casamento, você vai encontrar a plenitude de Deus, que é para que as pessoas vejam que o seu casamento é um casamento segundo o coração de Deus. Que a multiplicação da sua célula não é só para falar que você é um bom líder, não, mas é para a glória de Deus. Que as suas finanças é para o serviço da obra de Deus. Ore agora, meu irmão. Começa a declarar agora na vida do seu irmão. Seja instrumento de Deus. Um ora e o outro recebe. Ore agora.